Bom, pessoal, continuando nossa resolução aqui dos exercícios do módulo 9, nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, nós temos o exercício 1, que é o exercício da PUC. O nome oficial do composto, e ele dá essa estrutura monstruosa para a gente, e nós precisamos dar o nome dessa estrutura. O nome dessa estrutura, tá, a gente vai partir para dar a nomenclatura dessa estrutura, nós vamos partir do conceito de cadeia principal. E o que é essa cadeia principal? É a cadeia carbônica que apresenta maior quantidade de carbonos. Porém, esse exercício tem uma pegadinha que a gente precisa prestar atenção. Essa estrutura aqui embaixo. Esse C2H5 significa que eu tenho 2 carbonos aqui. Tá? Se a gente ampliar essa estrutura, nós vamos ficar com uma estrutura onde eu tenho mais tenho esse carbono e mais um escondido aqui dentro, ou seja, 2 carbonos. A cadeia principal é aquela que possui a maior quantidade de carbonos, ou seja, 2 aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Tudo que está fora da cadeia principal é ramificação. Então nós temos esse carbono como ramificação. Nós temos aqui mais 2 carbonos pendurados, tá, como ramificação também. E nós temos aqui um carbono pendurado como ramificação também. Essa ramificação de um carbono é chamada do tipo etil. Do tipo metil, desculpa. A ramificação do tipo metil. Aqui nós temos também uma outra ramificação do tipo metil, ou seja, nós temos um dimetil. E aqui nós temos uma ramificação de 2 carbonos do tipo etil. Vamos dar uma olhada na estrutura da cadeia principal e as ramificações. Então, olha só, essa daqui é a minha cadeia principal. E aqui eu tenho as ramificações. Etil no carbono 3. Aí, outro metil no carbono 3, 4, 5, 6. E eu tenho um etil no carbono 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, essa estrutura recebe o nome 5-etil, ou seja, um etil no carbono 5. 3,6 dimetil, eu tenho um metil no 3 e outro metil no 6. E a cadeia principal é um nonano, porque tem 9 carbonos de ligação simples. Muito bem, essa alternativa é a alternativa C. No exercício 2, vamos ver o 2 aqui. O 2 ele dá uma série de estruturas e pede para a gente dar o nome dessas estruturas também, seguindo o mesmo conceito. Então está aqui a resolução já pronta, vamos entender como que funciona. Cadeia principal é aquela cadeia que tem a maior quantidade de carbonos. No caso, essa daqui. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se tem 5 carbonos de ligação simples, é um pentano. Agora, se essa é a cadeia principal, aonde estão as ramificações? Eu tenho uma aqui, outra aqui e outra aqui. São ramificações iguais, do tipo metil. Só que são 3, né? Então é trimetil. Aonde eles estão? Eu tenho no 2, no 3 e no 3. Por isso, 2, 3, 3, trimetil pentano. A cadeia número 2, ela tem também a cadeia principal, formada por 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. É pente também, mas se nós observarmos com atenção, eu tenho uma ligação dupla entre o carbono 1 e 2. Tá? Então é pente 1-eno, porque no carbono 1 tem uma ligação do tipo en. Agora, e os carbonos que estão fora da cadeia principal? São ramificações. Eu tenho ramificação metil no carbono 2 e ramificação metil no carbono 3. Então tenho 2, 3 dimetil pente 1-eno. Aqui nós temos o exercício C e D. Vamos dar uma olhada no C. A cadeia principal, esse ficou fácil, né? Já é essa primeira aqui maior, né? Essa de cima, formada por 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então é pente. Se nós temos aqui uma ligação tripla no carbono 1, então eu tenho pente 1-ino, porque a ligação tripla recebe o infixo in. E o que está fora da cadeia principal é a ramificação, que é uma ramificação do tipo metil no carbono 4. Por isso, 4-metil, pente 1-ino. E no caso do exercício D, perceba que nós temos
uma cadeia muito parecida com a anterior, mas tem algumas diferenças aqui. Ó. Eu tenho duas ligações duplas. Então a cadeia principal é formada por 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos, o prefixo para 4 carbonos é but. Nós temos duas ligações duplas. Então nós vamos ter o di-en. Di porque são duas, en porque é dupla essa ligação. E as localizações dessas duplas. Essa dupla está no carbono 1 e essa dupla está no carbono 3. Lembrando, a gente sempre representa pelo menor carbono da dupla. Entre 1 e 2, o menor é 1. Entre 3 e 4, o menor é 3. Então, 1, 3, butidieno. Mas nós temos a ramificação aqui também. A ramificação do tipo metil no carbono 2. Então, se ela está no carbono 2, eu vou ter 2-metil but 1,3-dieno. Tá? Metil no carbono 3 e ligação dupla no carbono 1 e no carbono 3. Tá? Metil no carbono 2, desculpa. Metil no carbono 2. Ligação dupla no carbono 1 e no carbono 3. Então tá aí 2-metil buta 1,3-dieno. Vamos ver o exercício 3. Dê a nomenclatura oficial dos hidrocarbonetos abaixo. Então nós temos aqui um hidrocarboneto aromático, que é o benzeno. Olha só como é que vai ficar a nomenclatura dessa estrutura. Eu tenho uma ramificação metil aqui e outra ramificação metil aqui. Logo, essa estrutura é o 1,2-dimetilbenzeno. É um benzeno onde eu tenho dois grupos metil, um no carbono 1 e outro no carbono 2. Então, 1,2-dimetilbenzeno, ou ortodimetilbenzeno também. O exercício B, tá? Nós temos uma cadeia fechada com 5 carbonos e duas ligações duplas. Tá? Lembrando, na hora de dar a numeração desses carbonos, a gente começa pelas duplas, ela tem preferência. Então, se esse carbono da dupla é o 1, esse aqui é o 2, esse é o 3, esse é o 4 e esse é o 5. Sempre a menor numeração possível para os substituintes também. Essa estrutura aqui, ela é uma ramificação do tipo etil. Porque são dois carbonos, et para dois carbonos e u porque é uma ramificação. Ela está no carbono 5, logo ela vai receber a nomenclatura 5-etil, ciclopenta, ciclo porque é fechada, penta porque são 5 carbonos formando essa cadeia fechada. E as ramificações estão no carbono 1 e 3, então 1,3-dieno, 5-etil, ciclopenta 1,3-dieno. E no caso da estrutura do exercício C, nós vamos ter aqui 4-metil-ciclohexeno. Nós temos um metil no carbono 4. Por que esse é o 4? Porque a dupla tem preferência. Então aqui eu começo com o carbono 1, aqui é o 2, aqui é o 3 e aqui é o carbono 4. No carbono 4 nós temos uma ramificação do tipo metil. Então 4-metil-ciclohexeno. Por conta da ligação dupla entre esses dois carbonos aqui. Tá? Nesse caso não precisa representar a numeração. A própria ramificação permite saber que esse carbono é 1 e esse é o 3, esse é o 2. Só fazer a conta de trás para frente. Ó. 4, 3, 2, 1. Muito bem. E no caso do exercício 4, dar as fórmulas estruturais e os nomes de todos os compostos, todos os hidrocarbonetos aromáticos de fórmula C8H10. Então nós temos aqui uma informação importante. São todos eles aromáticos, ou seja, formados por um anel benzênico aqui, um anel aromático, o benzeno, tá? E aí, esse benzeno é formado por 6 carbonos, sobra pra gente os outros 2 carbonos para formar essa substância. Então nós vamos ter aqui o etilbenzeno, nós vamos ter um grupo etil ligado no anel benzênico, nós vamos ter o ortodimetilbenzeno, tá? Ou 1,2-dimetilbenzeno, o benzeno no carbono 1 e o benzeno no carbono 2. O metadimetilbenzeno, ou o benzeno no carbono 1 e o metano, o metil no carbono 1
e o metil no carbono 4, na posição meta. E aqui nós vamos ter o para-dimetilbenzeno, ou o metil no carbono 1 e outro metil no carbono 4. Tá? Lembrando das posições dos grupos dirigentes, né? Essas posições são orto, meta e para. Por isso, ortodimetilbenzeno. Nós temos o metil na posição orto, aqui nós temos o metil na posição meta e nós temos o metil na posição para dos grupos substituintes. Então a gente finaliza aqui a correção dos exercícios do módulo 9. Tá? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.